Bom dia, meus irmãos. Fique de pé onde você está. Bom dia, os irmãos que estão nos acompanhando através das redes sociais. Estamos aqui nesta manhã com muita alegria nos nossos corações. É aniversário do Ministério em Colheita, 19 anos de Ministério em Colheita. E também 17 anos de aniversário da ordenação da pastora Débora, do meu, também da minha ordenação. Estamos muito gratos a Deus por isso. Aniversário do nosso pastor Ricardo, que é o pastor presidente do Ministério. Então, há muitos motivos de se comemorar nesse dia, na verdade. E a gente tem muita gratidão no coração. Estava falando aqui com os amigos. Nós temos chegado até aqui nos ajudou o Senhor e vai continuar nos ajudando. E eu quero que você levante as suas mãos, que você agradeça por esse ministério, porque a gente tem procurado fazer a vontade de Deus, que a gente continue fazendo a vontade de Deus nesses lugares, que é o mais importante para as nossas vidas e para Deus, na verdade. Então vamos agradecer. Amém? Pai, nós queremos te agradecer de todo o nosso coração, porque Tu tem nos conduzido, Tu tem nos sustentado, Senhor. Tem sido conosco o tempo inteiro, Senhor. Obrigado, porque nós estamos, Pai, trabalhando, fazendo esse chamado que Tu tens nos comissionado para fazer, Pai, com muito temor e procurando ter muita responsabilidade. E cada vez mais, Senhor, Tu venhas ungir o Teu filho, pastor Ricardo, derrama óleo fresco sobre a sua cabeça, que ele receba a unção dobrada do Seu Espírito, Senhor, nesse dia e todos os dias que ele viver nesse mundo, Pai. Abençoe esse ministério, cada membro, cada diácono, cada vida que está aqui, as pessoas que têm nos acompanhado através das redes sociais. Nós queremos abençoar e te agradecer por cada vida. E muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. A palavra que veio ao meu coração é gratidão por tudo que nós passamos, por tudo que nós temos passado, e por tudo que nós vamos passar, sabendo que o Senhor estará sempre conosco. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Vamos cantar. Dos montes correm para o mar, cantarei teu amor para sempre. Amém. Glória a Deus. Levantarei as minhas mãos, o teu amor me alcança e me faz louvar. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre.
Diga, perto quero estar, junto aos teus pés, porque prazer maior não há, Senhor, que te louvar, que te adorar, que viver a tua presença. Oh Senhor, vem sobre nós nesta manhã, fala conosco poderosamente, Espírito Santo de Deus, tenha liberdade entre nós, na casa dos nossos irmãos. Oh Senhor, fala conosco, Senhor, transforma tristeza em alegria, Senhor, transforma a maldição em bênção, Senhor, nesta manhã, nesse dia, Senhor. Nós queremos estar perto, junto aos teus pés. Oh, aleluia, Jesus. Oh, perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há. Me render, se renda ao Senhor, e me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, Senhor. Mas ainda é pouco, eu sei. Se compararmos, Senhor, nós ganhamos. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Seja preciso, Senhor, que não seja preciso que se
Agradecer por mais esse ano, Senhor, de vitória, mais esse ano, Senhor, que Tu nos concede aqui nesse ministério, mais esse ano de comunhão com os irmãos, mais esse ano de vida, Senhor, mais esse ano de luta, Senhor, porque sem luta não tem vitória, Senhor. Pai, por isso continua, Senhor, abençoando esse ministério. 19 anos, Senhor, um sonho Teu, Senhor, um projeto Teu, Senhor. E no tempo certo está se cumprindo, Jesus. Pai, em nome de Jesus. 19 anos, quando a gente olha para trás e lembra ali dos primeiros dias. Oh, Pai. Passamos depois, Senhor, por tantas lutas, Senhor, mudanças, pandemias, oh, Senhor, falecimentos. Mas estamos de pé, Senhor. Graças ao Senhor e somente ao Senhor nós estamos de pé. Reconhecemos a Tua bondade, reconhecemos a Tua fidelidade, reconhecemos o Teu amor. Lembramos nessa data de tantos queridos que partiram, que deixaram e deixam saudades. Mas, Pai, eu sei que cada um deles está contigo. Cada um deles já desfrutando da Tua presença. Porque foram servos e servas deles, amém, até o fim. Nós te louvamos, Pai, te agradecemos pela Tua bondade que tem nos sustentado, pela Tua força que tem se derramado sobre nossas vidas. Te louvamos por cada vida que está aqui, cada família aqui representada, Pai. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de cada família desse ministério de forma especial, de forma individual. Como coloquei no devocional, o Senhor sempre fala. O Senhor sempre fala. O Senhor não precisa de um culto de domingo para falar. O Senhor fala o tempo todo conosco, porque o Senhor nos ama. O Senhor nos instrui. O Senhor nos adverte no amor do Senhor. Por isso, continua falando com cada um de nós. Rumo a 20 anos, rumo aos 20 anos que virão pela frente. Continua abençoando a Tua casa, continua abençoando essas vidas, continua prosperando essas vidas, para que possam mais e mais investir no Teu reino, Senhor. Queremos orar pela nossa igreja lá de Aiutaba, Senhor. Fabrício, Janiele, Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoa Teus servos que estão ali à frente, nos representando ali naquele local, Senhor. Com tanto amor, com tanta dedicação, com quanto carinho, Pai. Continua abençoando aquele trabalho, Senhor. Continua abençoando aquele trabalho. Abençoa o projeto ali no Morro do Cruz. Abençoa as famílias que são aqui abençoadas com a cesta básica, Senhor. Oh, Senhor. Abençoa, Senhor. Abençoa, Pai. Abençoa cada vida que recebe aquelas quentinhas ali na porta do menino. Abençoa, Senhor. Abençoa aquele homem que está caído ali na rua depois de comer, Pai. Oh, Senhor, toma aquela vida nas Tuas mãos. Senhor, já orei ali por ele, Pai. Mas, Pai, Tu é Deus que faz obra e que excede o nosso entendimento. Toca naquela vida, Senhor, restaura aquela vida. Pai, Te louvamos pelos livramentos de ontem, pela manhã, Senhor. Quando aquele veículo subiu pela calçada aqui da igreja, Senhor, quebrando os vasos. Pai, não ferindo ninguém, Pai. Oh, Senhor, aquele jovem que dormia aqui no muro da igreja, quando eu cheguei ontem de manhã cedo, Senhor, só levou um susto, mas não sofreu um arranhão. Motorista, sua acompanhante, ninguém se machucou, Pai. Porque o Senhor tem guardado esse local, Pai. Continua, Senhor, guardando nossos vizinhos, guardando as igrejas, as empresas, Senhor. Em nome de Jesus. Abençoa essa data, abençoa esses dias, abençoa os próximos 365 dias de vida desse ministério, Pai. Com a Tua graça e com o Teu poder, como tem sido até o dia de hoje. Em nome de Jesus oramos. Em nome de Jesus agradecemos. Amém. Amém. Vamos sentar. 19 anos. 19 anos. Eu não sei quantos aqui já têm netos, mas
Mas a melhor coisa para um pastor é ter netos. Né? Porque eles nos dão a mensagem do domingo. Você conversa com eles, né? E Lucas e Pedro, uma é pequenininha, mas já também participa, estava ali brincando, dizendo que estava de olho no avô ali, não é? Mas eles conversam e eles vão nos dando a direção, como você introduz. E ontem eu tinha preparado uma mensagem e depois comecei a lembrar de uma conversa que eu tive com o Lucas e com o Pedro. O Lucas e o Pedro têm muita preocupação com a idade, né? Eles perguntam muito sobre a idade. Quantos anos você tem? E eles ficam intrigados porque minha nora Marília brinca com eles que ela só tem 8 anos. Porque como ela nasceu 29 de fevereiro, só conta de 4 em 4, então eles ficam, como é que ela só tem 8 anos? E aí eu explico a eles 4 anos e tal, e ele diz assim, e você, vovô, que está velhinho, quantos anos você tem? Porque o Pedro diz que eu já estou muito enrugado, né? Você é muito enrugado. E aí eu disse assim, 20. Brinquei com eles. E aí, Lucas, 20? Como é que você então é pai do meu pai? Né? Que o raciocínio é rápido, né? Diz assim, não. Aí o Pedro disse, sabe como é que é, Lucas? É porque depois que fica velhinho, eles começam a contar menos um ao invés de mais um. Eu achei aquilo, porque eles ficam assim, menos um dia, menos um ano, e ele dando os exemplos, né? Menos uma década, é assim que conta. E eu fiquei pensando sobre isso, sabe? Nessa brincadeira, nesse bate-papo com ele. Se nós não fazemos a mesma coisa, se realmente nós não fazemos, não com a idade, né? Mas talvez com nossos sonhos, com os nossos projetos, até mesmo com a igreja. A gente diz assim, já se passaram, né? São 19 anos, tem muito ainda pela frente, mas a gente começa, não é, a ter sonhos, a ver coisas que ainda não aconteceram, e a gente começa a contar menos esse sonho, menos esse desejo, você vai guardando, vai enterrando os sonhos, não é? E eu penso, se isso a gente não considera assim, já são 19, já está, não é? Alguém diz que quando passa dos 12 anos a igreja vai. Eu não sei se isso é válido, né? O pastor João, da comunidade da Pavuna, fala muito isso. Passou dos 12, não esquenta, que agora vai dar tudo certo, né? A luta continua, eu não vi mudança nenhuma dos 12 anos. Mas, enfim, estamos caminhando com a graça de Deus. Mas, queridos, é verdade, às vezes a gente deixa de acreditar que Deus ainda tem sonhos, que Deus ainda tem projetos. Porque vem chegando a idade, você vai, não é? Ontem nós vimos um pedacinho do filme, que é A Fuga dos Avós, né? Quando os avós decidem fugir dos netos, né? E aí, não fazer nenhuma propaganda do filme. Mas aí, a ideia, não é, de fugir daquela situação, ter sonhos, de viajar, né, de estar, e depois eles decidem ficar com os netos, mesmo porque eles não aguentam de saudade dos netos. A gente vai deixando os sonhos, não é? Você vai largando os sonhos. Aí eu fiquei até 2h30 da manhã pensando nisso que o Lucas e o Pedro tinham conversado comigo, e que muitas vezes nós achamos que nós não sonhamos mais, nós não temos, já vivemos muito, né? Já temos uma idade avançada, já realizamos tudo o que queríamos, já plantamos a árvore, né? Já fizemos tantas coisas, né? E a gente acha, e assim a gente pensa também em relação ao ministério. Então a palavra que eu quero trazer para vocês nessa manhã é uma palavra em relação ao ministério, com certeza, pelos seus 19 anos, mas também serve para cada vida, para cada um de nós. Refletir se nós não temos deixado sonhos para trás, estamos contando menos ao invés de contar mais, né? Como Pedro disse, né? Passa, fica velhinho, Lucas, e aí, ao invés de contar mais um, conta menos um. Já passou um ano, já passou e vai diminuindo. É verdade, né? Às vezes a gente faz isso com as nossas vidas. Então, se alguém aqui ainda pensa que pode parar de sonhar, abre comigo lá em Atos 2:17. Atos capítulo 2, versículo 17. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Não tem idade para sonhar. Quanto mais você avança, mais sonhos Deus nos dá para viver.
Nós precisamos experimentar isso. Queridos, Deus quer que nós sonhemos. Deus não quer que nós vivamos só no passado, ou que nós contemos menos um, enterrando sonhos que ainda não aconteceram. Deus quer que nós sonhemos, que nós tenhamos visões, tenhamos sonhos, não é? E para que você entenda isso, e por que Ele quer isso, Jeremias 29:11 explica para a gente, porque diz assim: porque eu sei os pensamentos, em outra versão, os sonhos, que tenho para vocês, diz o Senhor. São sonhos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseio. Então Deus quer que você sonhe para dar a cada um de nós, a esse ministério também, o que nós desejamos. O que você ainda quer na sua vida? O que você ainda quer que aconteça no seu casamento? O que você ainda quer que aconteça no seio da sua família? O que você quer que aconteça no ministério? O que você quer que aconteça de repente no seu emprego, na sua empresa? Eu não sei. O que você espera? Não conte menos um, conte mais um. Eu tenho mais um sonho, eu tenho mais um projeto, eu tenho mais uma visão, porque Deus é que sabe os pensamentos que Ele tem, os sonhos que Ele tem para mim e para você. Mas nós fazemos aquilo que o Pedro diz: menos um, menos um, menos um, e vamos diminuir. Não, é mais um. Sempre temos um sonho novo, um projeto novo. Deus faz coisa nova a cada manhã. Então nós não podemos olhar as circunstâncias de hoje e parar. Alguém disse que só se cai da bicicleta quando para de pedalar. Então pedala. Não vamos parar, vamos continuar caminhando, querido. Isso nos leva, não é, ao título dessa mensagem, que é a terceira da série que nós iniciamos no mês de maio, não é? Que é: para ser feliz, não abra mão dos seus sonhos. Não abra mão dos sonhos de Deus para a sua vida. Não desista. Não conte menos um, conte mais um. E para que isso aconteça, para não abrir mão dos sonhos de Deus, nós precisamos entender que os sonhos ultrapassam a lógica e a razão. Porque se eles forem o natural do dia a dia, não é sonho. Sonho sempre ultrapassa a lógica. É algo que vai além. Então nós não podemos limitar os nossos sonhos ao que os nossos olhos estão vendo, porque isso não é sonho, isso é visão. Sonho é quando eu sonho num nível mais alto. Então quando eu sonho no nível mais alto, eu sonho os sonhos de os sonhos do Pai. Eu trago para a existência os sonhos do Pai, porque ultrapassa a lógica, ultrapassa as possibilidades. É algo incomum. Sonho é algo incomum, porque se for natural, não é sonho, é realidade. É o dia de hoje. Não, mas sonho é aquilo que nós ainda não alcançamos, mas que debaixo da promessa de Deus alcançaremos. Isso é sonho, querido. E eu e você, na criação, recebemos essa qualidade, essa possibilidade de sonhar os sonhos de Deus. Queridos, eu quero trazer uma coisa que talvez poucas pessoas aqui lembram, mas essa madrugada eu lembrei. Eu fui deitar 2h30 da manhã, até as 3 eu não dormi, eu estava me lembrando, não sei se a pastora vai lembrar, a pastora Francisco talvez lembre também. Nós recebemos lá no Antônio Basílio um pastor, se eu não me engano, da África. Não sei quantos lembram disso. Ele disse assim: eu vejo uma fila na porta da igreja. Eu guardei aquilo e só lembrei, confesso a vocês que só lembrei nessa madrugada. E ele dizia assim: a igreja tem outra entrada, porque ele achava que pelos fundos da tenda a gente tinha outra entrada. E aí nós estávamos conversando e eu disse: não, mas eu vejo diferente, tem uma fila. E essa madrugada, Deus estava me trazendo isso e mostrando a fila que a gente vê, o cumprimento do sonho de Deus. Não sei se a pastora lembra disso, né? Ele dizendo: eu vejo uma fila. Na hora a gente enche assim: não, vai ser uma fila, né, que vai esperar para entrar no próximo culto, né? A cabeça do pastor já pensa assim, né? Não, vai estar tão cheio, vai ter uma fila. Está fila. Não foi como eu pensei. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Todo domingo nós temos uma grande fila na porta. Mais de 100 pessoas estão ali fora. Cumprimento de um sonho de Deus de tantos anos atrás.
Sabe, queridos, nós precisamos aprender. Sonho é isso. Durante muito tempo nós não vimos. Talvez até tivemos a tentação de duvidar daquela palavra profética. Não se cumpriu, então não era profecia. Profecia nada mais é do que Deus explicitando o seu sonho. Não é? Quando tem uma promessa, Deus está explicitando o seu sonho, o seu desejo, a sua vontade que é soberana. E a gente às vezes duvida, mas hoje os nossos olhos compreendem. Por que eu trago isso? Para que a gente entenda que sonho é isso. Naquela época, não tinha nada. Hoje tem. Mas porque a gente contou menos um, esqueceu esse sonho lá atrás. Porque como a gente fez, como Pedro disse, conta menos um, e esse foi ficando. Eu mesmo não lembrava. Não estou aqui dizendo que, eu mesmo não lembrava. Mas essa madrugada, eram mais de 3 horas da manhã, quando Deus disse assim, a fila aconteceu. Sabe, queridos, isso é importante, porque diante de tantas lutas, diante de tanto impedimento, de pandemia, o ministério está aí e você está aí. Então ainda há tempo para sonhar, mas sonhar coisas que nós não imaginamos. Coisas que nossa mente não alcança como realidade, ainda bem, porque são sonhos, porque se for realidade, a gente para de sonhar. Se você estiver pensando só no natural, o que falta, a minha vida, como é que está a minha vida, isso tudo é real. Isso não é sonho. Sonho é você pensar segundo o coração de Deus, aquilo que Ele tem projetado para mim, para você e para esse ministério. Mas nós precisamos entender, nós não chegamos até aqui de uma noite para o dia, não. 19 anos de muita luta. E para chegar aqui, para você chegar até onde você chegou, correu atrás de muitos sonhos. E tem que continuar correndo. Na certeza que Deus realizará cada um deles para a sua glória. As coisas que simplesmente vemos não são sonhos. Sonho é algo que ultrapassa a lógica e a possibilidade. Segunda coisa, para não abrir mão dos sonhos de Deus, precisamos lembrar que não existe sonho impossível para Deus. Às vezes a gente tem um sonho e diz assim, mas isso é impossível. Para Deus não. Para Deus não. Eu não sei o que Deus vai fazer amanhã na vida desse ministério. Eu não sei o que Deus vai fazer na sua vida amanhã. Eu não sei o que Deus vai fazer na sua família, na sua empresa. Eu sei uma coisa, não há impossível para os sonhos de Deus. Então nós temos que caminhar com esse entendimento no coração, porque senão você para de sonhar e começa, como Pedro diz, menos um. Não, mais um vai acontecer, porque para Deus não é impossível em coisa alguma. Se você acha que tem impedimento, 1 Coríntios 9. Aliás, 1 Coríntios 2, 9. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. O que Deus tem preparado para nós? É impossível. Está aqui na palavra dele. 1 Coríntios 2, 9, na parte B, diz assim, o que ninguém nunca viu, nem ouviu, que jamais alguém sonhou que poderia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Entendeu por que é sobrenatural, não é natural, não é lógico, não é da possibilidade, não. É vivendo aquilo da impossibilidade, se tornando possibilidade na mão de Deus, porque para Deus não há impossível em coisa alguma. Então, quando nós pensamos em alguma coisa, nós temos que entender que é o impossível. Ele faz aquilo que ninguém viu, nem ouviu, nem imaginou e nem sonhou. Por isso não é impossível os planos de Deus. Às vezes a gente limita Deus. Não, isso é impossível, deixa para lá, isso não vai dar certo. Quem disse que não vai? A última palavra é do Senhor. Mas nós sepultamos os sonhos. E aí, menos um, e ficamos diminuindo as idades. E principalmente os sonhos. Porque aquilo que você imaginou não chega perto daquilo que Deus sonhou para a sua vida. Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Queridos, é isso que Deus tem. São as impossibilidades. Sonho é uma impossibilidade humana. Mas
mas uma possibilidade de vida. Por isso nós não podemos computar menos um, temos que computar mais um. Que sonho nós temos para esse ministério? Mais um. Não é menos um, não é fechando portas, não é diminuindo o trabalho, não, é aumentando. É aumentando, queridos. E creio, a realização dos nossos sonhos hoje estão mais perto do que estavam ontem. É assim que nós temos que viver. Não é abandonando o sonho. Cada dia que passa, a realização, a concretização do sonho, avança um dia. Avança com você. Mas se você contar menos um, como Pedro disse, ela regride. Não. Vamos contar mais um, vamos avançar. A nossa bênção está a caminho, queridos. A nossa bênção está a caminho. Continuamos perseverando na fé. Certo que nossos sonhos vão se concretizar, porque para Deus não existe sonho impossível. E se você tem algum sonho impossível, eu digo a você, comece a declarar: terei tudo que Deus disse que eu posso ter. Terei tudo que Deus disse que eu posso ter. Farei tudo que Deus disse que eu posso fazer. Serei tudo que Deus diz que eu devo ser. É isso. Tome posse da promessa, não há impossível para os sonhos de Deus. Terceiro, para não abrir mão dos sonhos de Deus enquanto espere, não duvide. Não duvide, esse é o grande problema. E como é que eu não duvido? Guardando a palavra no coração. Isso é que sustenta o sonho. Senão você começa a duvidar, queridos. Provérbios 18, 21 diz que as nossas palavras têm poder de vida e morte. Eu não posso, tenho que zelar pelas minhas palavras. Tem gente que só abre a boca para falar coisa negativa. Só coisa negativa, não vai dar certo, não vai acontecer, isso não dá certo. Para! Começa a dizer, em Deus vai. Eu não posso, mas Deus pode. Mas não duvide daquilo que Deus prometeu, dos sonhos que Deus te deu. Ah, mas eu ainda não vi, eu também não tinha visto o filme há quantos anos, eu não me lembro quando esse pastor esteve na igreja, eu não sei em que ano foi. Mas eu sei uma coisa, ele falou, ele teve uma visão e a visão está aí. Então eu não posso duvidar, queridos. Deus nos lembra isso nessa manhã, tão preciosa, nessa madrugada, 3 e pouco da manhã. Não foi à toa, é para animar cada um de nós, incentivar, despertar no nosso coração a certeza que os seus sonhos se cumprirão. Não no nosso tempo, não na nossa forma, não como nós idealizamos, mas muito melhor do que nós podemos imaginar. Muito além. Precisamos ser ali como Abraão e Sara. Já em idade avançada, viram seus sonhos ser realizados, mas não duvidaram. Esse é o segredo. Nós não podemos duvidar, queridos. Salmo 25, 3, abre lá a sua Bíblia. Nós temos que esperar. Salmo 25, verso 3. Nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Decepcionados ficarão aqueles que, sem motivo, agem traiçoeiramente. Ninguém vai se decepcionar esperando em Deus. Então, o seu sonho vai acontecer. Não duvide. Nenhum de nós vai se decepcionar com Deus. Salmo 25, verso 3. Ninguém vai se decepcionar, porque Deus não erra, Deus não se engana, Deus não tem equívoco, Deus não faz projetos que Ele não tem impossível, então você não vai se decepcionar. Deus jamais esquece os que são seus. Então não duvide. Quarto, para não abrir mão dos sonhos de Deus, rejeite as mentiras de Satanás. Queridos, se a gente olhar para a nossa vida é recheada de lutas, recheada de desafios. Véspera do final do ano, o ônibus sobe a calçada, vários ônibus sobem a calçada da igreja, acabam com a calçada da igreja. Ficou uma cratera que parecia que tinha tido assim, jogado uma bomba. Menos de 6 meses depois, a moça dorme no volante e leva todos os vasos que a gente botou.
Passamos não tem nem 6 meses. A gente botou no dia 31 de dezembro. Foi tudo igual. Não sobrou nada. Só sobraram as plantas. Foram parar longe. Mas deu para recuperar. É luta. E aí a gente vai dizer o quê? Será que Deus quer? Não, Deus quer. Não se leve pelas mentiras de Satanás. Aí começa assim, não, a vida dele é um mar de rosas. A minha está assim. Engano seu, quem disse que a vida do outro é um mar de rosas? Tem gente que acha que o pastor não tem problema. Passa o dia aqui. Vem aqui conversar comigo. Deixa eu te mostrar ali, ó, como é que está a situação. Tem problema, todo mundo tem, não é só você não. Mas você acha, eu estou cheio, eu também estou. A diferença é se eu confio ou não. Essa é a diferença. Se você olha para a pessoa que confia em Deus, esse não tem problema. Não tem problema, esse pastor não tem problema não. Está falando de sonho, né? Não sonho mais nada. Ou então, o gramado do vizinho é mais bonito que o meu, né? É assim. A família do vizinho é melhor do que a minha. Quem dera se eu estivesse lá nessa família. Vai morar ali em casa, você vê como é que é, vai. Queridos, é luta. É com muita luta, queridos. Mas isso é uma mentira do diabo que ele põe na sua cabeça, que o do vizinho é melhor, a igreja do outro é melhor, e não sei o que é melhor, a casa do outro é melhor, a família do outro é melhor. Não! É mentira, porque Deus não faz acepção de pessoas. Então isso é mentira do inimigo para roubar a sua bênção. Às vezes eu escuto a pessoa, pastor, vou sair da igreja porque não sei o que. Vai, a gente olha e abençoa. Mas no fundo eu penso comigo mesmo, será que é a direção de Deus? Porque se for, ótimo. Deus quer mover? Mova a tenda. Mas não é meu, ninguém pertence ao pastor, ninguém pertence ao ministério, as pessoas são livres. A grande questão é, será a vontade? E se for a vontade, tudo bem. Mas se for um desejo de ir lá no pasto do vizinho, pode ser uma mentira do engano. Do diabo. Pode ser uma mentira do diabo, um engano. Sabe, queridos, nós precisamos aprender. Deus não faz acepção. O bem que Ele quer para a minha vida, quer para a sua. Então a minha vida não é melhor do que a sua, nem a sua é melhor do que a minha. Todos nós passamos lutas. Todos nós temos aflições. Todos nós temos problemas. Todos nós temos dificuldades todos os dias. Ontem estava tudo tranquilo. Cheguei aqui 7 horas da manhã, preparei o café do faxineiro chegou, tomando seu cafezinho, conversou um pouquinho comigo. Eu disse, agora eu vou para o gabinete acabar de preparar a palavra. Quando eu sento, escuto a batida na rua, tem um acidente, vou ver se alguém precisa de ajuda. Quando saio, está arrasado. Não tem vaso, não tem nada, não reboca carro, não sei o que é. E meu Deus do céu, estava tudo tão calmo. Talvez todo mundo estivesse invejando, eu estava cedinho ali, molhei as plantas, né? Para depois o vaso ir embora, molhadinho, né? Aí molhei as plantas. É assim mesmo, tem lutas que Deus não faz. A diferença entre o cristão vitorioso e o derrotado é que o vitorioso confia no Senhor, não confia nas situações. E o derrotado é aquele que só vê as situações. Então ele não consegue ver Deus agindo. Por isso ele é derrotado. E aí ele aceita as mentiras do diabo. Você é um fracasso. Você não vai conseguir nada. Quando eu era criança, Barra da Tijuca não era nada, era mato. E eu me lembro que a gente chegou, não lembro se era um monte, um trem, não sei se a gente chegou com minha mãe lá para dentro de campo, não sei. Não sei nem o que a gente foi fazer lá. Eu, se não me engano, a gente ia visitar um médico que ia operar minha avó que tinha câncer. Mas isso ainda é uma coisa que não tenho muita certeza na minha mente. Eu sei que quando eu desci, vieram umas ciganas. E uma delas pegou a minha mão. E minha mãe deixou ela ali. E ela disse, olha, não vai dar para nada esse menino. Não vai se formar, não vai conseguir nada, e vai morrer com menos de 30 anos num acidente de carro em frente ao Maracanã. Eu nunca mais esqueci. Mas sabe o que era aquilo? Mentira do diabo. Eu, uma criança, ouvi isso, fiquei olhando, minha mãe também, perplexa, né? Daquela situação, ainda pagou, ainda gastou dinheiro, né? Para ler a mão, para vir mentira do diabo. Eu já passei bem dos 30. Então, mentira do diabo, queridos. Mas o derrotado, ele persiste em olhar o natural. Tudo acontece.
Ah, que coisa terrível. Ah, que essa profecia, que você vai morrer com Deus. Se eu vivesse em função disso, talvez eu tivesse morrido. Aí imaginou, chegando aos 30 anos, passando, e eu me lembro perfeitamente, quando foi na véspera dos meus 30 anos, eu passei em frente ao Maracanã. Nunca mais esqueci, isso ficou tão na minha mente que eu guardei. Mas não vivi em função disso. Porque eu sou nova criatura, eu não posso viver em função dessas coisas. Signo, desculpem quem acredita, né? Meu neto no outro dia chegou, vovô, qual é o seu signo? Eu disse, não tenho. Já tive, não tenho mais. E para explicar isso, que na escola tinha, a tia explicou que uma menininha era do signo tal, outra era do signo tal, e que esse signo tinha essas características. Eu falei, filho, isso é tudo do diabo. Esquece isso. Não tem nada disso. Acabou. A gente não vive em função disso. Isso foi passado. A gente tem Jesus, só isso. Sabe que nós precisamos entender isso. A Bíblia conta histórias e histórias de homens que venceram porque não ouviram as mentiras de Satanás. A gente vê José, né? José foi condenado pelos seus irmãos. Quem falava através dos seus irmãos? O diabo na vida de José, mas ele venceu. A gente tem tantos exemplos como Moisés, né? Libertar o povo, e aí ele vem com a sua dificuldade, mas eu, né, não consigo nem falar direito. Libertou. A gente vê Ana, estéril, gerando. A gente vê o rei Ezequias, recebeu uma sentença de morte, mas ganhou mais alguns dias. Maria. A gente vê tantas coisas que eram impossíveis, querido. Então, queridos, realmente nós precisamos, para viver os sonhos de Deus, nós não podemos acreditar nas mentiras do diabo. Creia nisso. O Deus vivo realiza, cura, liberta, transforma qualquer vida. Não há impossível para ter os seus sonhos de volta. Quinto, para não abrir mão dos seus sonhos, precisamos ter todo o tempo, trazer a todo o tempo à nossa memória aquilo que pode nos dar esperança. Não é viver do passado. Ah, quando eu era menininha. Ah, quando eu era... Não é isso não. Isso aí passou. Mas é trazer à memória tudo aquilo que Deus já fez. Os livramentos que Deus já deu. A vitória que Deus já deu. Isso alimenta os nossos sonhos. Né? Agora, se eu fico trazendo as derrotas, ah, meu Deus, ah, não, traga à memória aquilo que pode trazer esperança. Lamentações 3:21, quero trazer à memória que pode me dar esperança. Vamos trazer o que Deus fez no passado. Quantas coisas, quantas vitórias você já teve? Quantos momentos que você pensou que era o fim? Acabou. Não, Deus recomeça, começa muito melhor. Quantas vezes já foram decretadas sentenças de morte, sentenças de fracasso, sentenças de falência? Quantas vezes? Eu escuto assim, pastor, estou sem dinheiro. Eu não, estou todo dia. Vamos começar lá de trás? Não dá. Não, vamos trazer a memória que a gente comprou as coisas que a gente precisou para hoje. Você pensou nisso? Você vai chegar na sua casa hoje, você tem comida. Então você comprou. Você comprou, isso traz à sua memória a provisão de Deus. Você está vivo, você passou por uma pandemia que muita gente não passou. Traz a memória, o livramento de Deus. Vamos trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança, porque isso vai alimentando o nosso sonho. Pega as palavras de derrota e joga fora. Quando a palavra vier, não está difícil, não está, em Deus é possível, porque lá no passado Ele já fez isso. Eu já contei aqui, disputei vaga com 50 profissionais. Era estagiário, só tinha uma vaga. Antigamente no governo, quando não tinha concurso, né, a pessoa entrava, e aí um tinha que se aposentar ou morrer, para abrir uma vaga. Era essa a situação. Ou se aposentava para abrir uma vaga, ou morria. Aí abria a vaga. Né? Só tinha uma. 50 se formando no mesmo ano. 83. 50. Ah, essa aqui é a sobrinha do ministro, não sei o quê. Esse aqui é não sei quem. Cara, só tem pistolão alto aqui. Eu nem do Senhor era. E a única vaga
foi a minha. Eu tenho que trazer essa memória para entender que para Deus não é impossível em coisa alguma. Não adianta pistolão, não adianta governo, não adianta medida provisória, não adianta decisão do Congresso, não adianta. Na nossa vida está nas mãos do Senhor, querido. E é isso que eu tenho que trazer à memória. Não, porque o outro governo, porque o outro governo, porque o outro governo. Esquece isso, gente. Esquece. Passou. Nós vivemos debaixo da graça do Senhor. Eu não vivo em função do governo. Eu não vivo em função do que o governo anuncia na televisão. Eu não vivo. Se eu precisar de um carro, eu não preciso que baixe o valor do carro. Deus vai me dar o dinheiro para comprar o carro. Não tem porque não quero. Agora fica todo mundo vivendo em função da notícia. Agora eu tenho que correr para comprar. Gente, correr por quê? Não, porque o governo, não esquece o governo da sua vida se chama Jesus Cristo. Não se chama Lula, não se chama Bolsonaro, nem Dilma, nem coisa nenhuma. O governo da nossa vida se chama Jesus Cristo. E que eles se submetam a Ele, antes que seja tarde. Sabe, queridos, é isso que você tem que entender. Nossas vidas não estão na mão de um presidente, de um governador, de um prefeito, porque são todos homens e todos falhos. Trabalhei do governo do militar. Do Figueiredo até o Bolsonaro. Conheço vocês. Posso dizer para você? Confie em um. Confie em Jesus. É a melhor coisa para ele. Pode dizer assim. Não adianta, queridos. Sexto, para não abrir mão dos seus sonhos, dos sonhos de Deus, precisamos ter no coração a certeza de que Ele está sempre conosco. Isso é que traz força, isso é que nos levanta, isso é que nos põe de pé, isso que sustenta o sonho. Por mais que a caminhada possa parecer difícil e longa, Ele está comigo. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, Ele está comigo. Em todo lugar, Ele está comigo. Ele não esquece os seus, queridos. Ele jamais nos abandona. Então sonhe, projete mesmo coisas grandes, elevadas, como são os pensamentos de Deus, muito mais elevados do que os nossos. Para de sonhar o natural. Vamos começar a sonhar um nível mais alto, desafiador, porque Deus está conosco, querido. Ele é o mesmo de hoje, de ontem, de hoje, será sempre. Queridos, o seu poder não diminuiu. Só parece que a gente vive assim, não, Deus fez tantas coisas lá no passado, né? Olha quanto. Ele é o mesmo. Então, os mesmos milagres que Ele fez na vida de tantos homens e mulheres de Deus, faz nas nossas. E está conosco. Ah, pastor, era tão bom quando Jesus estava aqui, não podia ouvir isso. É porque a gente podia conversar com Ele. Você não conversa por quê? Quando Ele subiu ao céu, Ele deixou quem? O Espírito Santo. Não conversa porque não quer. E muito melhor, que você só podia conversar com Jesus onde Ele estava. Agora você conversa com o Espírito Santo aonde você quiser, até tomando banho. Está lá no chuveiro lá e está conversando. Aí as pessoas ficam, mas é tão bom. Não, é bom agora. A gente está no melhor. É isso que eu quero que você entenda. Não diminuiu o poder de Deus, não. Aumentou. Porque Ele atua ao mesmo tempo sobre todos. Quando as pessoas precisavam de um milagre, tinham que ir até Jesus. Tinham que se deslocar quilômetros. Tinham que se arrastar com uma mulher hemorrágica. Tinha que ficar lá aqueles anos todos lá, na beira do tanque lá de Betesda, para esperar que alguém, quando a água se movesse, jogasse ali no... Não, a gente não precisa de nada disso. Senhor, socorro. Na mesma hora Ele segura a nossa mão. Sétimo e último, para não abrir mão dos sonhos de Deus, precisamos assumir uma nova postura a partir de hoje. Nós não podemos ser os mesmos. 19 anos. Amanhã a gente inicia o 20º ano, que vai se completar daqui a 365 dias nesse ministério. Amanhã inicia um novo ano na minha vida, na sua vida. Qual vai ser a sua postura? A mesma até hoje? Duvidando dos sonhos? Contando menos um, como Pedro disse? Os velhinhos contam, menos um, menos um, menos um? Não.
Mais um. A nossa postura tem que mudar. Abre em 1 Samuel, capítulo 1. Para iniciar. 1 Samuel, capítulo 1. Verso 10. 1 Samuel, capítulo 1, verso 10. Aí Ana se levantou aflita e chorou muito, orou a Deus o Senhor. E fez essa promessa solene: ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva. Vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueças a tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que o dedicarei a ti por toda a vida e que nunca cortarei o seu cabelo. Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo que ele começou a prestar atenção nela e notou que os seus lábios se mexiam, porém não saía nenhum som. Ana estava orando em silêncio, mas ele pensou que ela estava bêbada e disse: até quando você vai ficar embriagada? Veja se para de beber. Senhor, respondeu ela, eu não estou bêbada, não bebi nem vinho nem cerveja, estou desesperada e estava orando, contando a minha aflição ao Senhor. Não pense que sou uma mulher sem moral. Eu estava orando daquele jeito porque sou muito infeliz e sofredora. Então ele disse: vai em paz, que o Deus de Israel lhe deu o que você pediu. Que o Senhor sempre pense bem de mim, respondeu ela, e saiu. Então comeu alguma coisa e já não estava tão triste. Na manhã seguinte, Elcana e a sua família se levantaram cedo e adoraram a Deus, o Senhor. Aí voltaram para casa em Ramá. Elcana teve relações com a sua esposa Ana e o Senhor respondeu à oração dela. Ana estava ali chorando, desesperada. Seu sonho ainda não tinha acontecido. Ela está a ponto, não é, de abandonar tudo. E ela coloca diante do Senhor, foi a melhor coisa, o melhor caminho. Ela coloca o sonho do Senhor. Se tu me deres, eu prometo isso, prometo aquilo, eu prometo. Vai ser diferente. Vai ser diferente. Talvez nossos sonhos desse ministério, alguns sonhos tenham se perdido pelo caminho. Confesso isso. E tenho culpa. E assumo a culpa. Talvez sonhos na sua vida tenham ficado adormecidos pelo caminho. Não é minha culpa, é sua culpa. Porque de Deus é que não é. Nós vamos abandonando, mas Ana não abandonou. Ana chora aos pés do Senhor. Ana vai aos pés do Senhor. Ela não abre mão e ela muda de postura. Ela ainda não tinha visto seu filho, mas diz o texto que ela para de chorar e vai se alimentar. Ela toma posse da palavra profética que ela havia recebido. Deus atenda o que você pediu. Nessa manhã, Deus está dizendo para nós: vou atender o que você pediu. Mas você precisa mudar a sua postura em fé. Não adianta nada eu querer atender e amanhã você está murmurando e jogando a culpa em mim. Não. Se não acontecer, não é porque Deus não quer. Porque Deus quer satisfazer o desejo de todo aquele que nele se deleita. Então, queridos, nós precisamos aprender isso. Muitos dos nossos sonhos talvez tenham se tornado até pesadelos. Mas Deus é especialista em transformar essa situação. Não importa o que aconteceu com os seus sonhos. Eu quero desafiar você hoje, desafiar enquanto pessoas, enquanto famílias representadas, enquanto membros desse ministério, enquanto amigos que estão aqui, eu quero desafiar você nessa manhã a resgatar todos os seus sonhos que você deixou no passado. Porque Deus não mandou você deixar nenhum deles no passado. E Deus está falando isso comigo, e está falando com você. Deus está nos dando uma oportunidade de mudar a nossa postura nessa manhã. De derrotados para vencedores na cruz do Calvário junto com Ele. Deus quer que nós sejamos vencedores.
Deus pode realizar impossíveis. Deus pode realizar e ressuscitar sonhos que estão enterrados há muito tempo. Quem disse que não? Deus pode renovar alianças de casamento, de relacionamento conjugal. Deus pode curar enfermidades. Deus pode transformar a sua vida. Deus pode salvar os membros da sua família. Deus pode mudar esse ministério. Deus pode fazer o que Ele quiser. A nós cabe não deixar nenhum sonho no passado. Mas está na hora de fazer como Ana. Assumirmos um compromisso com o Senhor. Atende o meu pedido, Senhor. E ouça o que Deus vai falar que você tem que fazer. Mudar em alguma área da sua vida, talvez. Deixar de ser murmurador. Deixar de ser avarento. Deixar de ser o quê? Preguiçoso. Não importa o que Deus vai falar com você. Muda a sua postura. E Ana na mesma hora mudou. Peraí, acabou o choro. Chega de choro. Não sou chorona. Vou parar com isso. Não que nós não tenhamos que chorar aos pés do Senhor. Chore à vontade. Mas não chora a vida toda. É dia de alegria. Tem gente que chora. Você fala com a pessoa chora todo dia. Esquece que tem dia de alegria. Aí nesse dia também chora. É assim mesmo, já viu? Quando a gente está envolvido, a gente tem problema, você chora, vem a bênção, você chora, mas esqueci, eu tinha que ter sorrido. Não, tem que sorrir sempre. Porque Deus é fiel, queridos. Precisamos começar a perseguir novamente nossos sonhos, ativar nossa fé, lembrar de quem somos em Cristo. Isso é muito importante. Quem você é em Cristo? Mais do que vencedor. Filho do Deus Altíssimo. Você tem ideia do que é isso? Tem gente que fica preocupado. Não, porque eu gosto desse governo. Gente, você é filho do Deus Altíssimo, vai gostar de governinho. Ama o Senhor acima de todas as coisas. É isso que nós temos que fazer. Lança fora o medo. Lembre-se de quem você é. Cumpra a sua jornada com alegria no Senhor, ainda que com lutas. Mas o dia de amanhã, você hoje sai chorando, mas você vai voltar colhendo feixes amanhã. Promessa de Deus para a sua vida. Acolha essa palavra profética nessa manhã. Acolha como Ana. Ana não tinha visto nada. Só disse assim: Deus vai fazer o que você pediu. Ela saiu dali com o filho na barriga? Ela foi o quê? Tem relações com o seu marido. O que Deus quer que você faça da sua vida? Mudar seu temperamento? Não sei. Você ore mais, você leia mais a palavra de Deus, você tenha mais comunhão com Ele, você pare de reclamar, você pare de murmurar. Eu acho interessante porque Ana, ela não tomou atitudes precipitadas, ela era muito equilibrada, né? Ana não saiu da sua igreja falando mal do pastor, Ana não foi para não, sabe? Ela ficou assim. Foi lá, Eli foi, chamou ela de bêbada, chamou de tudo. Senhor, eu não estou bêbado. Não brigou, não bateu boca, equilibrada. Seus sonhos se realizaram. Vá em paz, que o Deus de Israel lhe dê o que você pediu, o que você sonhou. Ana colheu essas palavras. Primeiro ela começou a comer, se preocupou com o seu corpo. Vem o problema, a primeira coisa que a gente faz é, alguns já param de comer, outros comem mais, eu sou o contrário. Né? Vem o problema, para de comer, aí o corpo adoece. Cuide do seu corpo. Cuide do seu corpo. Segundo, ela mudou o seu semblante. Suas emoções foram curadas. Olha o seu semblante, você está com esse semblante tão carregado. Muda esse semblante. Terceiro, ela se deitou com seu marido. E Deus se lembrou dela. Deus curou primeiro o coração de Ana e Deus vai curar o nosso coração. Nosso coração está muito ferido. Nosso coração muito sofrido. Não importa. Para Ele não há impossível em coisa nenhuma. Deus curou as emoções de Ana antes de curar o seu ventre. Que é o seu sonho? Deus está curar suas emoções primeiro. Comece a profetizar coisas boas. Comece a trazer à memória aquilo que pode lhe dar esperança. E você vai ter vitória na sua vida. Ele vai gerar fé nos nossos corações.
A palavra de Deus será uma terapia para as nossas almas e remédio para o nosso coração. Tome posse. A partir de hoje, voltemos a viver os sonhos de Deus. Porque há uma promessa lá no Salmo 89, verso 34. Salmo 89, verso 34. Pastor, por que você tem tanta certeza dessa palavra? Salmo 89, verso 34 diz assim: não violarei o meu pacto, nem alterarei o que saiu dos meus lábios. Ouviu o que Deus está falando para você? Está falando para esse ministério? Não violarei o meu pacto, nem alterarei o que saiu dos meus lábios. Tome posse dessa palavra profética. Ana parou de chorar, voltou a sorrir. O que você vai fazer? Vai continuar com essa cara carrancuda? Tem gente, a gente fala que a pessoa chega aqui na igreja. Bom dia. Isso, gente. Vamos levantar. Vamos nos alegrar. Está ruim? Está todo mundo. Tem dificuldade para todo mundo, mas Deus é maior. Deus está acima de tudo isso. Ana, volta para casa. Volta alegre. Se anima lá com seu marido. Se anima com Jesus. Volta alegre para casa. E diz lá em 1 Samuel, capítulo 2, verso 21, diz assim: e o Senhor abençoou Ana, e ela teve mais 3 filhos e 2 filhas. E o menino Samuel crescia no serviço de Deus, o Senhor. Quantos filhos Ana pediu? 1. Quantos ela teve? 5. Deus faz infinitamente mais além do que tudo que eu e você podemos pedir, sonhar ou imaginar. Ana só pediu 1. Mas quando ela muda a sua postura, Deus derrama em abundância. O que você quer fazer hoje? A bênção de Deus foi muito além da expectativa de Ana. Imagina, mas se eu só pedi 1, mas não murmura, Ana, você pediu, agora segura aí as crianças. Vamos lá. Só pediu 1. Teve 5. Quantos sonhos você abandonou? 1, 5, não importa. Para Deus não é impossível, nem coisa nenhuma. É hora de sair da caverna da angústia. Tem muita gente na caverna da angústia, na caverna da depressão, na caverna do medo. Sai, sai. O que você está fazendo aí? Deus não mandou você entrar nessa caverna. Sai. Sacode a poeira. Sacode a poeira. Pedala a bicicleta para não cair. Vamos lá, gente. É hora de parar de chorar e voltar a sonhar de novo. A vida é maravilhosa, é um presente de Deus. Deus está resgatando seus sonhos nessa manhã, os sonhos desse ministério, porque nós temos valor para Deus. Nós fomos criados e salvos para sermos vitoriosos. Senão, para que salvar? Não é verdade? Deus quer que nós vencemos. Sabe, queridos, nós não podemos ser derrotados. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não desista, não desista, não abramos mão dos nossos sonhos, porque os planos de Deus são infalíveis. Então, dedica os seus sonhos ao Senhor. Volte a sonhar. E volte a sonhar muito. Porque Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Como lembro no Salmo 89, verso 34. Não violarei o meu pacto, nem alterarei o que saiu dos meus lábios. Confie. E para encerrar, último versículo, Josué 23. Verso 14. Josué 23, versículo 14. Eis que vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós sabeis em vossos corações, em vossas almas, que não tem falhado
uma só palavra de todas as boas coisas que a vosso respeito falou o Senhor Deus. Nenhuma delas falhou, mas todas se cumpriram. Guarde isso, marque na sua vida. Não tem falhado uma só palavra de todas as boas coisas que a vosso respeito falou o Senhor vosso Deus. Nenhuma delas falhou, mas todas se cumpriram. 19 anos é bom? Não volta para o 18. Vamos avançar para o 20. Amém. Vamos para o 21 e vamos adiante na força do Senhor, nos sonhos do Senhor, no projeto de Deus e na sua família da mesma forma. Amém? Pastor Adriano também, orar. Pai querido, nós te louvamos, ó Pai. Tu és um Deus tão fiel, tão generoso, tão amoroso, que faz infinitamente mais do que tudo que nós podemos pedir ou do que nós podemos pensar. Recebemos a Tua palavra como pão nessa manhã, porque é o que o Senhor diz, é que tem poder de transformar os nossos corações, as nossas mentes, as nossas realidades. Nessa manhã nós abrigamos a Tua palavra com mansidão nos nossos corações. E, ó Deus querido, que o Senhor nos dê a graça de permanecermos na Tua palavra. Porque o Senhor disse, permanecei na minha palavra, pedireis o que quiserem e assim vos será feito. Permanecei em mim, é na Tua palavra que nós ancoramos a nossa esperança. Não naquilo que nós achamos ou pensamos, mas na Tua palavra. E nessa manhã, o Senhor está movendo as águas dentro de nós, ó Pai, nos trazendo cura, nos trazendo restauração, nos fortalecendo para que nós possamos sonhar os sonhos de Deus. Os sonhos de Deus não serão frustrados, porque aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Cabe a nós descansarmos, como descansou Abraão, como descansou Ana, debaixo daquela palavra. Ela tomou posse, Abraão tomou posse, ainda que visse as suas limitações, mas olhava para Ti. Cada um de nós tem recebido uma palavra do Senhor, cada um de nós tem uma promessa. Nós precisamos saber que o Senhor é maior do que qualquer promessa, porque o Senhor é fiel. Aquele que fez a promessa é fiel para fazê-la cumprir no seu tempo, do seu modo, para a sua glória, para o nosso bem. Por isso, Pai, nessa manhã, nós te louvamos, ó Pai. Reaviva a fé nos nossos corações. Aviva, Senhor, essa palavra, que essa palavra seja realmente uma palavra rema, tomada dentro de nós, para que a gente possa tomar posse, gestar essa palavra. Amém. E crer que, como Davi disse, eu creio, eu pereceria se não cresce, que veria a Tua bondade na terra dos viventes. Louvado seja Teu nome, ó Pai. Nós cremos e por isso nós queremos proclamar que veremos a Tua bondade. Já temos visto, mas pela Tua graça e pela Tua misericórdia, o Senhor está dizendo, continua sonhando, continua, porque no tempo certo, na hora certa, eu farei nascer, porque o sonho é de Deus, e a Deus cabe a responsabilidade de fazer cumprir. Quando Deus nos dá um sonho, cabe a nós crermos, e cabe a Ele a responsabilidade de cumprir. Deus cumpriu os sonhos em José, Deus cumpriu os sonhos em Abraão, Deus cumpriu os sonhos em Ana. Tudo aquilo que eles tomaram posse e creram, Deus fez, porque Deus é fiel. Amém. Por isso nós nos rendemos a Ti. Perdoa, Senhor, a nossa falta de fé, a nossa incredulidade, a nossa rebeldia tantas vezes, não darmos ouvidos àquilo que o Senhor tem dito a nós, e não nos colocarmos sob a Tua autoridade. Nessa manhã, ó Pai, nós pedimos que o Senhor traga fortalecimento, cura, perdoa-nos, cura o nosso coração, ó Pai, porque a nossa prosperidade primeiro tem que ser na nossa alma. Amém. Seja a Tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a Tua alma. Se a nossa alma for próspera, tudo mais será próspero, que é de dentro. Assim como Ana começou a se alimentar porque ela recebeu aquela palavra e ela creu. Assim como Abraão, ainda que
os seus membros dissessem, seu corpo dissesse outra verdade, ele decidiu crer e se fortaleceu, dando glórias a Deus. E nós possamos declarar isso com fé. Creio que os sonhos de Deus, como diz a canção, jamais deixarão de se cumprir. Os sonhos de Deus, se tentaram matar os seus sonhos, se tentaram matar, saiba que Deus é maior. E Deus é o Deus que chama você à vida nessa manhã, para que você prossiga, confiando naquele que fez a promessa, porque Ele é fiel. E a graça do Senhor é sempre abundante. A bênção do Senhor nos enriquece, não nos traz dores, assim como o Senhor abençoou com essa nuvem de testemunhos que estamos vendo. Assim o Senhor é fiel para fazer na nossa vida. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. As nações verão e dirão: família bendita do Senhor. Grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Obrigada, Pai. Obrigada pela tua fidelidade, pelo teu amor. Obrigada porque o Senhor nos chama a nos entregarmos nos teus braços e deixarmos que o Pai, o bom pastor, nos conduza. Porque o Senhor é que sabe os pensamentos que o Senhor tem ao nosso respeito. Pensamentos de paz, de um futuro e de esperança. Que assim seja, Pai. Que o nosso coração, que as nossas palavras sejam alinhadas com o teu coração. Que, ó Deus amado, nós tenhamos a responsabilidade, a consciência, o entendimento de falarmos de forma intencional e nos alinharmos de forma intencional com aquilo que a tua palavra diz. Porque a tua palavra é a verdade. Por isso nós te louvamos e te agradecemos por essa manhã de vitória, em nome de Jesus. Amém? Declare: Senhor, eu terei tudo aquilo que o Senhor diz que eu terei. Amém? Todos os sonhos. Nós não vamos contar, como Pedro disse, menos um, porque estamos velhinhos. Nós vamos contar mais um. Mais um sonho. Mais uma conquista. Então sonhe, planeje, conquiste e receba a palavra profética do Senhor na tua vida. Mas muda a tua postura, que Deus tem coisa preciosa para você. Amém, querido? Glória a Deus. Dá uma salva de palmas. Glória a Deus. Eu vou me despedir daqueles que nos assistem pela internet. Quero abençoar a sua vida, quero abençoar a sua família com toda a sorte de bênção do Senhor. Convidar você para estar conosco novamente quarta-feira às 19h30. Você tem uma semana de vitória, que Deus vai à frente, abrindo portas que ninguém fecha, fechando portas que ninguém abre, abençoando a sua vida em todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Até quarta-feira, em nome de Jesus.